Olá, eu sou a Fabiana e você está no Ovelha Peregrina. Hoje nós damos início a uma nova série, Conectando os Pontos. E o nosso objetivo é que você não vá apenas juntando versículos como quem aprende sílabas soltas, mas que comece a ganhar fluência bíblica. A capacidade de ler a Bíblia como uma história inteira, com sentido e unidade. Nós vamos acompanhar alguns dos grandes temas que percorrem as Escrituras, temas que começam muitas vezes com pequenas sementes em Gênesis, que vão sendo repetidas, desenvolvidas, aprofundadas ao longo da história da redenção, até encontrarem seu cumprimento em Cristo. Porque você pode conhecer os pontos como quem conhece letras isoladas e ainda assim não conseguir enxergar o desenho que eles formam. E é justamente isso que queremos fazer juntas nessa série. Conectar os pontos, aprender a ler a Bíblia com fluência, como uma única história. E hoje a gente vai começar pelo começo, pelo Éden, pelo jardim. Porque aquele jardim que encontramos nas primeiras páginas da Bíblia era muito mais do que apenas um jardim. Então você está preparada? Vamos lá. Sabe o autor do Senhor dos Anéis, J.R. Tolkien? Pois é, ele escreveu uma vez que existe uma sensação que parece acompanhar a experiência humana. Ele falava de uma espécie de saudade do Éden, como se a gente carregasse uma consciência de que estamos vivendo longe de casa. E eu acho essa imagem belíssima, porque ela descreve de fato algo que todas nós experimentamos, mesmo quando não sabemos dar um nome para isso. A gente deseja relacionamentos que não se quebrem. A gente deseja encontrar satisfação em coisas e finalmente poder dizer, ai, agora é o suficiente. Nós desejamos segurança, pertencimento, significado, queremos que as coisas permaneçam boas, queremos que as pessoas que nós amamos permaneçam conosco. E ainda assim, mesmo nos melhores momentos das nossas vidas, existe alguma coisa que falta, alguma coisa que a gente não consegue segurar. Relacionamentos nos frustram, conquistas perdem o brilho, pessoas que amamos vão embora, o nosso corpo envelhece, aquilo que desejamos muito, quando finalmente conseguimos, não consegue sustentar por muito tempo a satisfação que imaginávamos que sentiríamos. É como se a gente soubesse que o mundo deveria ser diferente. E Tolkien associa essa sensação ao exílio. E eu gosto muito dessa palavra, porque quando a gente abre a Bíblia, a gente descobre que a história da humanidade começa exatamente assim. A gente começa em casa e depois nós somos expulsos. Na nossa série de Gênesis, que a gente acabou de estudar, nós caminhamos pelos primeiros 11 capítulos da Bíblia, não foi? E logo no início daquela série, a gente viu Adão e Eva vivendo no Jardim do Éden na presença de Deus. Ali havia vida, havia comunhão, trabalho, havia relacionamento, havia harmonia, havia abundância. E acima de tudo, Deus estava com o homem. Mas nós vimos também o que aconteceu em Gênesis 3. O pecado entrou no mundo. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Querubins foram colocados a leste do Éden, guardando o caminho de volta, né, o caminho para a árvore da vida. A humanidade passou a viver fora daquele lugar, passou a viver a leste do Éden. Mas existe uma coisa que nós mencionamos naquela série e que agora eu quero voltar e explorar com muito mais cuidado. Porque o Éden não era simplesmente um jardim bonito onde Deus decidiu colocar o primeiro casal. Quando a gente começa a prestar atenção às imagens de Gênesis 1 a 3, e principalmente quando nós continuamos lendo a Bíblia e percebendo como essas mesmas imagens reaparecem, a gente começa a descobrir algo extraordinário. O Éden funciona como o primeiro santuário da história bíblica. E essa descoberta abre uma porta para a gente entender muito mais do restante da Bíblia. Porque depois do Éden, nós vamos encontrar o tabernáculo, depois nós vamos encontrar o templo, depois João vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Paulo vai chamar a igreja de templo de Deus. E quando a gente chega às últimas páginas da Bíblia, a gente vai encontrar novamente coisas que estavam nas primeiras páginas: rio, árvore da vida, ouro, pedras preciosas e, acima de tudo, um povo habitando com Deus. E essas imagens não estão espalhadas aleatoriamente, elas estão conectadas, existe uma história sendo contada. E é justamente isso que eu quero fazer nessa nova série. Eu quero que a gente aprenda a conectar os pontos. Eu quero pegar alguns desses fios que aparecem nas primeiras páginas da escritura e eu quero acompanhá-los enquanto eles atravessam a Bíblia inteira. Porque o meu objetivo não é simplesmente que ao final dessa série você saiba algumas coisas interessantes sobre o templo, mas o meu objetivo é que você aprenda a ler melhor a sua Bíblia. Que você comece a perceber que Gênesis não está isolado de Êxodo, Êxodo não está isolado de Reis, os profetas não estão isolados dos evangelhos, e os evangelhos não estão isolados de Apocalipse. Então existe uma única história sendo contada. E uma das grandes perguntas que percorrem essa história é: como Deus habitará com o seu povo? Porque se Gênesis 3 termina com o homem fora da presença de Deus, então alguma coisa precisa acontecer. Se a gente perdeu a nossa casa, como é que a gente vai voltar? Se o caminho está guardado, como é que nós teremos acesso novamente?
Se o pecado nos separou da presença de Deus, como um Deus santo poderá novamente habitar no meio de um povo pecador? É essa a história que nós vamos acompanhar. Mas para acompanhá-la, a gente precisa voltar ao começo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos olhar para 3 pontos. Primeiro, o Éden como lugar da presença de Deus. Segundo, como o restante da Bíblia nos ajuda a reconhecer Éden como um santuário. E terceiro, como esse padrão começa a conectar as primeiras páginas de Gênesis com o restante da história da Bíblia. Então, abre sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 2. Antes de pensarmos em templo como um prédio, a gente precisa pensar em templo como o lugar da presença de Deus. Isso é fundamental. O que torna um santuário santo não é primeiramente a sua arquitetura, é quem habita ali. E essa é a primeira coisa que encontramos no Éden. Gênesis nos apresenta Deus colocando o homem no jardim que ele mesmo havia preparado. E em Gênesis capítulo 3, no verso 8, depois que Adão e Eva pecam, nós lemos que eles ouvem o Senhor Deus andando pelo jardim. É muito fácil a gente ler essa expressão e passar batido por ela. Mas se você continuar lendo a Bíblia, essa linguagem começa a soar familiar. Por exemplo, lá em Levítico, no capítulo 26, verso 12, quando Deus descreve a sua presença no meio de Israel, ele diz: Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Mais na frente, em 2 Samuel, no capítulo 7, quando Davi deseja construir uma casa para Deus, Deus relembra o período em que Israel vivia com o tabernáculo e fala novamente de andar com seu povo. Então volta para Gênesis, antes do tabernáculo, antes do templo, antes de Israel, Deus está andando no meio do seu povo, no jardim. Essa é a nossa primeira referência, mas não é a única. Porque quando os profetas olham para o Éden, eles usam uma linguagem ainda mais explícita. Em Ezequiel, no capítulo 28, o profeta fala do Éden como o jardim de Deus e o associa ao Monte Santo de Deus. Jardim de Deus, Monte Santo de Deus. Essas duas imagens juntas, elas são importantes. Ao longo da escritura, a montanha será repetidamente associada ao lugar onde Deus manifesta e habita com o seu povo. Deus se manifesta e habita com o seu povo. E existe inclusive um detalhe interessante aqui em Gênesis 2, porque o texto diz que um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Pensa nisso geograficamente. A água está saindo do Éden, ela flui daquele lugar para fora. O texto, portanto, ele nos apresenta o Éden como um lugar elevado, do qual as águas descem. Então, nós temos um jardim, nós temos a presença de Deus, nós temos um monte santo, nós temos água fluindo daquele lugar. Mas as conexões ficam ainda mais interessantes. Aqui nós precisamos aprender uma coisa muito importante sobre como ler a Bíblia. Gênesis não diz simplesmente e o Éden era um templo. Não existe esse versículo. E nós também não estamos construindo essa ideia porque a gente acha que vai ser uma interpretação bonita. Não é isso. Nós começamos a reconhecê-la porque a própria Bíblia continua retomando as imagens do Éden quando descreve os lugares da presença de Deus. É um caso cumulativo. Uma conexão sozinha pode não significar muita coisa, mas então vem outra conexão e vem outra, até que a gente começa a enxergar um padrão. Então pense, por exemplo, na parte da vegetação. O primeiro santuário, ele é um jardim, né? Então tem árvores agradáveis aos olhos, boas para comer, elas são boas para alimento, elas enchem aquele lugar. E no centro está a árvore da vida. Agora avance a história um pouco, né? E observe a decoração do tabernáculo, especialmente a decoração do templo lá na frente. Quando Salomão constrói o templo, o lugar da habitação de Deus, é preenchido com imagens também do mundo vegetal. Tem flores, tem palmeiras, tem frutos. Tem imagens de árvores e jardins gravadas nas paredes e até nas portas também. Até o candelabro do tabernáculo foi construído com essa linguagem de vegetação. Tem cálices em forma de flor de amendoeira, tem botões, flores. É como se, quando Deus ordenasse a construção de um lugar onde ele habitaria novamente no meio do seu povo, aquele lugar carregasse ecos do primeiro jardim. O templo parece nos fazer olhar para trás, para o Éden. Agora pensa no rio. Em Gênesis 2, o rio sai do Éden. Séculos depois, quando Ezequiel recebe uma visão de um templo restaurado, lá em Ezequiel 47, o que ele vê? Água. Água saindo do templo. E essa água vai ficando cada vez mais profunda. Ela corre para fora do santuário e por onde ela passa produz vida. Árvores crescem às suas margens, seus frutos servem de alimento, suas folhas servem para cura.
É difícil ouvir essa descrição sem que a gente se lembre do jardim. Mas a imagem, ela não termina ali em Ezequiel, porque quando você chega na última página da sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 22, João vê o rio da água da vida saindo do trono de Deus e do Cordeiro. E nas margens do rio está o quê? A árvore da vida. Então você percebe o que está acontecendo? Gênesis 2, Ezequiel 47, Apocalipse 22, rio, presença de Deus, árvore, vida. A Bíblia está conectando os pontos. Existe um fio conduzindo essa história. E há ainda outro detalhe que a gente facilmente ignora ali em Gênesis 2. Quando o texto descreve as terras ao redor do Éden, ele chama a nossa atenção para ouro, pedras preciosas, você lembra disso? E quando a gente lê, isso pode às vezes parecer um detalhe aleatório. Por que no meio da descrição do jardim, Gênesis aponta ouro, pedras preciosas, para que a gente saiba que essas coisas existiam? Mas se você continuar lendo, quando o tabernáculo foi construído, ouro e pedras preciosas ocuparam um lugar de destaque. Quando o templo for construído lá na frente, novamente a gente vai encontrar a abundância de quê? Ouro e materiais preciosos. E quando a gente chega na Nova Jerusalém, em Apocalipse, a gente encontra novamente ouro e pedras preciosas associados ao lugar da presença de Deus. Então, é mais uma conexão. Olha que interessante. Agora, vai lá no final de Gênesis 3. Adão e Eva são expulsos do jardim. Olha que interessante também. Em Gênesis 3:24, diz que Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Guarda essa imagem. O homem está do lado de fora, a presença de Deus está do outro lado, e entre o homem, pecador, e o lugar santo, existem querubins guardando o acesso. Agora avança de novo para Êxodo. Deus resgata Israel do Egito e decide habitar no meio do seu povo. Ele ordena que se construa o quê? O tabernáculo. E dentro daquele tabernáculo existe um lugar especialmente santo, que é chamado Santo dos Santos. Ali está a Arca da Aliança, você se lembra disso, né? Representando o trono, a presença de Deus no meio de Israel. E o que a gente encontra sobre a arca? Os querubins. E o que nós encontramos bordado no véu que separa o santo dos santos? Querubins. Pensa na imagem. De um lado o homem, do outro lado o lugar da presença de Deus. Entre os dois, querubins. O tabernáculo está nos fazendo lembrar de alguma coisa. Está fazendo a gente se lembrar do Éden. O caminho para a presença está guardado. O pecador, ele não pode simplesmente entrar. E existe até uma correspondência geográfica interessante, porque Adão e Eva são expulsos para o leste. O acesso ao Éden passa a ser guardado a leste. E aí, mais tarde, quando o tabernáculo e o templo são construídos, a sua entrada também está orientada para o leste. O movimento de aproximação da presença de Deus é, portanto, um movimento de retorno. Você vem de fora, você entra pelo leste, você atravessa o espaço exterior, aproxima-se progressivamente do lugar santo, até chegar ao lugar que representa de maneira especial a presença de Deus. E aqui existe uma imagem que eu acho muito útil para a gente entender o que está acontecendo. Veja essa representação gráfica que eu vou colocar aqui. Pensa no Éden em círculos. No centro está o Éden, o lugar especialmente associado à presença de Deus. Ao redor dele está o jardim. E para além do jardim está o restante da terra. Agora coloque essa imagem do lado do tabernáculo. No centro do tabernáculo está aqui o Santo dos Santos, o lugar da presença especial de Deus. Depois a gente tem o lugar santo e depois o espaço exterior. A gente não precisa imaginar que cada detalhe corresponde matematicamente a outro. Esse não é o ponto. O que a gente precisa enxergar é o padrão. Há uma presença santa no centro e existem graus de aproximação a essa presença. O Éden não é apenas um jardim, ele é o centro de onde a presença e a vida de Deus deveriam alcançar o restante da criação. E isso começa a nos levar para uma ideia que ainda vamos desenvolver nessa série. Porque observe novamente o rio. Ele não corre para o Éden, ele corre do Éden. A vida flui da presença de Deus para fora. Guarda isso, porque a gente vai precisar dessa imagem mais na frente. Agora, conseguimos começar a enxergar por que isso importa tanto. Se o Éden é o primeiro santuário, então o tabernáculo não aparece do nada em Êxodo. E o templo também não aparece do nada lá em Reis. Eles fazem parte de uma história que já começou. No Éden, Deus habita com o homem.
O pecado entra, o homem é expulso, o acesso à presença é guardado. E a partir daí surge uma das grandes tensões da Bíblia. Como é que um Deus santo poderá habitar novamente com seres humanos pecadores? Quando a gente chega ao tabernáculo, Deus está novamente habitando no meio do seu povo. Mas existe distância, existem cortinas, existem sacerdotes, existem sacrifícios, existe um véu, existem querubins. Então nem todos podem entrar. E mesmo aqueles que podem entrar, aquele que pode entrar no Santo dos Santos, não entra quando quer e nem da maneira que quer. Por quê? Porque o problema de Gênesis 3 ainda não foi resolvido completamente. O tabernáculo é uma notícia maravilhosa. Deus está novamente habitando no meio do seu povo. Mas o tabernáculo também é um lembrete, porque o caminho de volta ainda não está completamente aberto. Depois a gente ainda tem o templo. E novamente Deus habita no meio do seu povo. Novamente a gente tem um lugar santo. Novamente nós temos sacerdotes. Novamente nós temos os sacrifícios. Novamente nós temos os querubins. Nós temos ainda a separação. E aí a gente chega ao Evangelho de João. E João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Deus vem habitar no meio do seu povo. Só que agora, a presença de Deus não está concentrada em uma tenda ou em um prédio. Ela está em uma pessoa. Ela está em Jesus. Mais tarde, o Novo Testamento vai chamar a igreja de templo. E finalmente, quando a gente chega à nova criação, a gente tem em Apocalipse capítulo 21, ele descrevendo o final da história. Diz assim que eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles serão o povo de Deus. E Deus, o próprio Deus estará com eles. Você consegue perceber? A Bíblia começa com Deus e o homem habitando juntos e a Bíblia termina com Deus e o homem habitando juntos. Mas entre Gênesis e Apocalipse existe toda uma história de redenção. Então a gente vê o Éden, o tabernáculo, a gente vê o templo, a gente vê Cristo, a gente vê a igreja, a gente vê a nova criação. Isso é teologia bíblica, isso é esse fio condutor que atravessa toda a história da redenção. E isso é aprender a acompanhar uma ideia enquanto ela cresce dentro da própria escritura. É perceber que aquilo que começa como uma pequena semente lá em Gênesis vai se desenvolvendo, vai ganhando detalhes, vai encontrando cumprimento em Cristo. E finalmente chegando à sua plenitude na nova criação. E é por isso que eu quero fazer essa série. E agora a gente pode voltar à pergunta com a qual nós começamos. O Éden funciona como um templo. Legal, super interessante. Mas como é que isso muda a maneira como eu leio a Bíblia? Em primeiro lugar, isso me ensina que eu preciso aprender a prestar atenção quando a Bíblia repete imagens. Então, quando você vê jardim, árvore, rio, montanhas, ouro, pedras preciosas, querubins, presença, essas imagens, elas vão acumulando significado à medida que a história avança. Isso não significa que toda vez que aparecer uma árvore na Bíblia, vai ter um significado secreto escondido nela. Não é isso. A gente não está procurando por códigos secretos escondidos, não tem nada a ver. Nós estamos observando conexões que a própria escritura estabelece e repete. Então existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. A gente não quer impor conexões à Bíblia. A gente quer aprender a reconhecer as conexões que a própria Bíblia faz. E quando a gente começa a fazer isso, a nossa leitura muda. Porque o tabernáculo deixa de ser aquela parte de Êxodo cheia de medidas e detalhes estranhos que muitas de nós temos vontade de pular. Porque a gente começa a se perguntar por que Deus mandou construir assim? O templo deixa de ser simplesmente um prédio importante para Israel. Os querubins deixam de ser apenas decoração. O rio de Ezequiel lá deixa de ser uma imagem isolada. A árvore da vida em Apocalipse deixa de ser uma surpresa boa no final da Bíblia. A gente começa a perceber que a gente está lendo uma única história e isso traz deleite. Porque é uma história que começa em um jardim e termina numa cidade-jardim. É uma história que começa com Deus habitando com seu povo e termina com Deus habitando com seu povo. É uma história na qual perdemos acesso à presença de Deus e na qual o próprio Deus providencia o caminho de volta. E talvez isso explique também aquela sensação com a qual começamos, né? Que Tolkien falou, aquela saudade. Aquela impressão de que alguma coisa nesse mundo não está como deveria estar. Nós fomos feitas para a presença de Deus. O nosso problema é maior do que simplesmente termos perdido um mundo perfeito. Nós perdemos comunhão com Deus. Perdemos o acesso ao santuário. Nós fomos
para o exílio. E a grande esperança da Bíblia não é simplesmente que Deus torne a nossa vida um pouco mais confortável. A grande esperança é que Deus está conduzindo a história para o dia em que aquilo que foi perdido no Éden será restaurado. E será restaurado de maneira ainda maior e melhor. Um dia não vai mais haver separação. Um dia não vai mais haver maldição. O povo de Deus verá Deus face a face. Nós estaremos finalmente em casa e graças a Deus por isso. E olha, antes da gente sair do Éden, aqui na nossa série, existe uma pessoa para quem a gente ainda precisa olhar. Porque Deus não colocou Adão naquele jardim apenas para desfrutar da sua beleza. Ele deu uma tarefa para o homem e para a mulher. E as palavras usadas em Gênesis para descrever essa tarefa, elas vão aparecer novamente, mais tarde, em um contexto muito específico. Isso significa que o jardim não nos diz apenas onde Adão estava, mas também nos diz quem Adão era e o que ele deveria fazer. Então eu quero deixar você com uma pergunta. Se o Éden é um santuário, quem é Adão dentro desse santuário? E isso nós veremos no próximo episódio. Até lá!